Olá, pessoal. Eu queria fazer uma breve explicação para vocês, né, caso alguém ainda tenha dúvidas, sobre os materiais que serão entregues pela rede estadual em parceria com a prefeitura, tá bom? Então, vai vir um único tipo de material. Eu quero mostrar para vocês, então, o seguinte: a gente teve aí um documento orientador, que é esse aqui, tá? Que veio do Estado de São Paulo, Secretaria de Educação. E esse documento foi encaminhado para vocês, para todas as escolas. Aqui tem várias orientações, eu vou direto ao ponto em relação ao material impresso. Então, aqui faz toda a orientação em relação ao aplicativo, centro de mídias. Quero chamar a atenção no seguinte: todos os links azuis aqui, ó, né, eles mandam para algum lugar, tá? Então, é importante a gente ter isso. Então, por exemplo, aqui, ó, esse documento eu não mandei ainda, mas eu posso mandar, mas está aqui, ó. Habilidades essenciais a serem trabalhadas durante o primeiro bimestre. Isso que a rede estadual está propondo. A gente não está propondo, mas pode servir de parâmetro. Então, se você vir aqui e clicar, ele vai fazer o quê? Olha só, ele vai dar o link direto. É óbvio que você precisa estar conectado na internet para que isso aconteça, tá? Então, a ideia é essa, tá? Olha lá, apareceu ali, tá? É praticamente a base, né? Eles fizeram aí, ó, então primeiro ano, segundo ano e assim por diante. E aqui tem os conteúdos de língua portuguesa, tá? As habilidades básicas nesse período de coronavírus, tá? É só para dar um exemplo para vocês do que é esse documento orientador. Então, voltando aqui, ó, eu cliquei nesse link e foi para lá. Aí vem aqui, ó, você aprender a aprender, material com exercícios e sugestões para apoiar os estudantes que continuam os estudos em casa, tá certo? Então, esse material vem aqui, ó, anos finais, ensino médio. Esse material, no caso, ele não tem para a prefeitura e também ele não vai vir impresso, tá vendo? Não é ainda a parte de impresso, ó, o título lá, ó, realização das atividades escolares não presenciais. Aí aqui fala do centro de mídias, tá? Todos os links aqui, ó, né? TV Univesp pode ser acessados por meio desse link. Então, veja, gente, praticamente tudo que está sendo disponibilizado está nesse documento aqui, não tem como errar. Bom, aí tem as plataformas digitais, olha aqui, ó, né? Os profissionais da rede estadual, algumas delas estão elencadas nesse link, então tem as plataformas que eles estão usando, o centro de mídias tem o link aqui, aí vem aqui, ó, materiais impressos e livros. Tá? Então vem aqui, ó. Eles vão disponibilizar, então, né, além da questão do ler e escrever, do EMAI e tal, tal, né, os livros paradidáticos e os fascículos de língua portuguesa e matemática no material Aprender Sempre, que está nesse link aqui. Esse link aqui, ele vai encaminhar vocês para um outro lugar, que é o Google Drive, tá? Esse link eu mandei para vocês, então aqui vai estar lá, Aprender Sempre, língua portuguesa e matemática. Você clicando aqui, você vai ter acesso a todo o material, tem que clicar duas vezes. Você vai ter aqui, ó, ensino fundamental, anos iniciais, anos finais e ensino médio, tá? Então, anos iniciais, por exemplo, tá aqui, ó. O material que eu acabei de mandar aí, que eu mandei para vocês por e-mail, no grupo, tá aqui. Beleza? Vamos voltar lá no documento, então. Além desses fascículos, então, será enviado um documento de orientação às famílias, tá? Esse documento de orientação, ele vai para todo mundo. Veja, nesse link aqui, só tem material para o ensino fundamental, anos iniciais, e para o ensino fundamental, anos finais e ensino médio, que são aqueles fascículos, tá? Eu estou com um aqui aberto, já mostro para vocês. Então, assim, aqui a gente vai ter um guia, que vai ser enviado para as famílias em relação às orientações para as famílias. Imagino que esse vai para a educação infantil também. Então, a educação infantil tem que ficar alerta, como eu já disse outras vezes, por este documento aqui não há nenhum indício que virá algum tipo de material impresso para a educação infantil, tá bom? Só material digitalizado, tá? Então, esse material que eles têm de apoio aqui, ó, para ajudar as famílias, esse aqui, ó. A gente vai lá pro material de orientação aos responsáveis. Esse material já tinha sido entregue para vocês, acho que na primeira ou na segunda semana que a gente suspendeu as atividades. Lembram disso? Veio pela Undime a primeira vez. Cartas famílias, tal, lá, educação infantil.
Aí tem aqui sugestões de lugares para as famílias entrar, tem os QR Code. Eu suspeito, tá, por esse documento, que não virá mais nada além disso para se entregue às famílias. E aí já vem o ensino fundamental, tá bom? Bom, voltando aqui, então tem todas essas orientações. Aí aqui é a comprovação das atividades. Isso aqui já é pertinente exclusivamente à rede estadual. A comprovação das atividades na rede municipal a gente está fazendo da maneira que a gente orientou através dos comunicados, do teletrabalho, lá do registro dos professores, enfim. Então a gente já tem feito. Só que aqui eles têm as orientações deles, tá? Então eu não vou entrar mais nesses detalhes, é só para distinguir. E aí eu queria mostrar para vocês esse material aqui, ó. Esse material aqui, ó, é da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Foi disponibilizado ainda no final de março lá, porque eles anteciparam também o recesso e quando as crianças voltaram lá, já encaminharam esse material. Esse aqui é um livro do primeiro ano. Nesse material aqui, ó, é da Prefeitura da cidade de São Paulo, em parceria com o Estado, com o DIME, tem tudo lá no fim, chama Trilhas da Aprendizagem. É um material que tem para a educação infantil desde a creche e da pré-escola. Já mandei também o link para as escolas, esse link está circulando. É domínio público, tá? Não tem problema, vocês podem usar as atividades daqui à vontade. Então, hoje de manhã eu mandei um documento falando, inclusive as orientações da família que está naquele documento, está aqui, ó, dentro de cada fascículo, exatamente o mesmo documento, tá vendo? Aquilo foi destacado daqui, ó. Tá vendo? Ó, educação infantil e tal, aí vem toda essa coisa para as famílias e depois vem, de fato, ó, algumas atividades, aí vem, ó, tá vendo? Eles têm o sumário, língua portuguesa, matemáticas, né? Isso o primeiro ano. Então é um livro bem mais denso, vamos dizer assim, e que requer aí um pouco mais de trabalho em relação ao que a gente vai fazer. Então veja, esse material, gente, não vai vir impresso para nós. Isso aqui é da Prefeitura de São Paulo. Só que é um material que é domínio público. Então, como ele está bem elaborado, como ele tem disponibilidade para creche, e para os anos iniciais e finais ele tem aí uma gama grande de sugestões de atividades e que estão muito alinhadas com o ler, escrever e com o EMAI, eu acho um material muito pertinente, mas ele precisa ser trabalhado de forma digital, ok? Digital. Então não confundam esse com aquele material, tá bom? Então quando eu falei de usar isso de forma sistematizada, se alguém quiser fazer isso, o que que significa isso? Ah, eu sou o coordenador de uma escola, conversei com os meus professores, vamos seguir as atividades que estão aqui de acordo com o ano? Vamos. Concordaram? Vamos. Ah, essa daqui eu faço essa adequação, aquela, mas vamos seguindo? Vamos. Não tem problema. É plágio? Não, não é plágio. Esse material é domínio público, ok? Fechou? Então veja, essa é uma questão. E o outro material, esse aqui, né, vai vir impresso para nós. Já chegou, inclusive, do segundo, do Fundamental 2 e acho que já está indo para as escolas. E esse aqui, por exemplo, é do segundo ano. Então, olha, ele é um material um pouco mais simples, obviamente, dentro da linha do Ler e Escrever e do EMAI. Então, tem esse caderno que é o de língua portuguesa e tem o caderno de matemática para o segundo ano, tá bom? Ele tem uma simplicidade maior de atividades, mas são atividades legais, interessantes, não é né? Eu acho que vem dentro da linha e são atividades possíveis de serem realizadas à distância, tá bom? Então eu queria tirar essas dúvidas para vocês. Por isso que eu disse para vocês de manhã, para não depositarem muitas expectativas nesse material. Ele é mais um material que vai agregar e que vai trazer aí algo a mais do que vocês já estão fazendo. Então eu quero aproveitar agora para falar para vocês o seguinte: a chegada desse material não muda em absolutamente nada as práticas que vocês estão tendo, né, de relacionamento com as famílias, seja através do WhatsApp, seja através de outras ferramentas. E eu quero reiterar uma necessidade aqui. O Facebook é uma ferramenta de divulgação e tal, interessante, sim. Mas a gente, quando falou do Facebook, não tinha, imaginava que a gente ia ficar tanto tempo assim. E assim, o mês de maio, gente, possivelmente nós não vamos voltar. Nem sei quando, tá? Mas maio, né? Então tem um mês inteiro pela frente. Então, se existe alguma escola que está trabalhando exclusivamente via Facebook, precisa repensar isso, tá? Então, existe o Classroom, que é uma outra ferramenta importantíssima, algumas escolas aqui da rede estão usando, e, de novo, vou voltar a insistir na questão do WhatsApp. Existem possibilidades de fazer uso do WhatsApp sem que o número apareça,
tá? Já tem algumas escolas que sabem lidar com essa ferramenta. Se vocês não sabem, depois, particularmente, vocês me perguntam que eu indico como elas fizeram. E eu vou procurar saber também para a gente ver se a gente faz um tutorial para isso, porque o WhatsApp para as famílias é uma ferramenta que tem dado certo. Tem dado certo. Monta o grupo da sala, o coordenador orienta, organiza, dá para mandar, por exemplo, essas atividades e ter o retorno, que é mais importante. Porque veja, a hora que chegar esse caderno do Estado, vocês vão mandar as famílias ir lá e vão entregar. Tá, e daí? Não adianta você entregar esse caderno na mão da família simplesmente e não ter uma orientação, um acompanhamento. O que que a família vai fazer primeiro? Vai fazer a primeira atividade? Vai fazer a segunda? Como ela vai fazer? Será que ela fez certo? Será que ela fez errado? Gente, se a gente não encontrar um mecanismo de conversar com essas famílias num vai e vem, nada disso serve para nada, né? Essas coisas, né? Entregar material, porque se fosse para simplesmente entregar o material e achar que isso estaria resolvendo o nosso problema, a gente teria entregue o livro didático, ou, né, ou materiais do ler e escrever que estava lá na escola, enfim. Não adianta entregar material para as famílias simplesmente, tá? Então, volto a dizer, não adianta a gente ficar achando que esse material vai resolver nossos problemas. Ele é algo a mais que vai nos ajudar, sim, vai ter lá algo para fazer fisicamente, vamos dizer assim, mas a relação professor-família precisa acontecer. E eu digo professor porque quando o professor entra em contato direto com seus alunos via WhatsApp ou Classroom, que é um dos mais usados, muda de figura. Quando é o coordenador ou o diretor que está falando com a família em relação à atividade que o professor mandou, é diferente, gente, tá? A criança tem mais intimidade com a professora. Embora a gente tenha tido pouco tempo de aula, a relação com o professor ela é mais profunda do que com o diretor e com o coordenador. Então é necessário que os professores participem diretamente nesse contato e vocês precisam ampliar cada vez mais isso. Veja, eu não estou dizendo que vocês vão alcançar 100%, aquela coisa toda que eu já disse, eu não estou sendo incoerente nisso. Só que a gente precisa avançar. A coisa está se prolongando muito, não sei por quanto mais tempo vai se prolongar. Nós precisamos avançar mais e, principalmente, a gente precisa pensar no feedback, no retorno, na orientação que está sendo feita e no retorno que isso está tendo em relação às atividades. Tá? Então, não vejo muitas alternativas a não ser um mecanismo de ferramenta via celular para poder fazer isso. A gente está esperando o aplicativo que talvez fosse fazer isso. Só que essa demora na configuração desse aplicativo também tá, né, não adianta a gente ficar esperando. Outra coisa, eu já vi o aplicativo, mandei foto para vocês e o aplicativo ele vai trabalhar possivelmente com o Classroom. Então, o Classroom é uma ferramenta que já está disponível, a gente não precisa esperar aplicativo para isso, tá bom? Então, o aplicativo também não é salvador da pátria, tá? Eu acho que o que a gente precisa é realmente proatividade. Precisa passar a mão no telefone, vocês estão indo para a escola e ver os alunos que não estão dando retorno, ligar para essas famílias, saber o que está acontecendo, né? Eu acho que são atitudes que precisam começar a ser feitas para a gente não perder. Inclusive, a gente, né, pode perder até o aluno efetivamente, principalmente os maiores, né? Quando voltar às aulas, eles podem não voltar. Então a gente precisa se preocupar com tudo isso dentro das possibilidades. E assim, da mesma forma como eu faço com vocês, fico lá todo dia no grupo, tucando, enchendo os paciência um pouquinho, vocês precisam fazer a mesma coisa com os professores e com os alunos, porque senão as pessoas vão naturalmente se acomodando, não porque querem, mas é normal isso. Né? Então a gente, né, no papel de gestor, vocês não podem deixar isso acontecer. Vocês precisam fazer essa movimentação sistemática, diária, nos seus grupos e com os seus alunos para que a gente não perca isso. Tá bom? Espero que esse vídeo ajude vocês a esclarecerem. Se quiserem compartilhar esse vídeo com o professor, fica à vontade. A gente está aprendendo junto, não tem nada que tenha problema de esconder de ninguém aqui, tá bom? Então, um abraço e vamos trabalhando juntos e firmes aí, tá joia?